né? Eu diria o seguinte: o Lula é o melhor dos piores que nós tivemos até hoje. É o melhor do pior. Nós temos que disputar esse governo. Nós temos que disputar esse governo. Eu diria que os movimentos camponeses, e essa é uma deficiência dos movimentos camponeses, dos movimentos populares, né? Qual que é o nosso projeto de Estado? Qual que é o projeto de Estado que os movimentos camponeses... O capital tem um projeto de Estado. Tem todos os seus lobbies, estão lá dentro. Qual que é o nosso projeto de Estado? Eu penso que nós teremos que refletir qual é o nosso projeto de Estado e como que nós vamos participar dos governos. Mas não participar do governo como secretário, como ministro, mas com um projeto político de governo, né? Eu acho que nós devemos pensar seriamente nisso, no sentido de nós avançarmos. Porque eu não tenho dúvida, hoje, diante da perspectiva da continuidade da Dilma, ou de uma entrada do DEM, do Demo, né? Eu prefiro a Dilma, não há dúvida disso, né? Não há dúvida disso. Agora, como que a gente constrói um projeto político para a nação? O projeto político dos movimentos socioterritoriais para a nação. Nós precisamos ter. Nós começamos ali, a Campesina começou a elaborar com o apoio da CPT, nós temos reuniões em Brasília, reuniões em Goiânia, para termos um plano. Mas nós refluímos, não conseguimos avançar e tudo mais. Mas nesse sentido eu acho que nós teríamos que disputar o Estado, teríamos que disputar os governos. A outra questão colocada sobre os países envolvidos, a questão agrária, eu tenho pesquisado os Estados Unidos, como eu apresentei para vocês aqui, e o que eu acho interessante, e temos estudado o México, estudado a Guatemala, Honduras, né, e a Bolívia e outros países da América Latina. O que é interessante nessa questão agrária em escala global ou em escala americana, pensando todo o continente americano, é que eu vejo as transnacionais chegarem nesses países, né, desterritorializarem os índios e os camponeses, e depois você vai encontrar esses índios e esses camponeses, 30 milhões segundo a Via Campesina nos Estados Unidos, e 20 milhões segundo o próprio governo norte-americano, são trabalhadores rurais ilegais hoje nos Estados Unidos. E eu pergunto lá para alguns produtores: sem esses 20 ou 30 milhões de trabalhadores ilegais, se eles saírem daqui, o que aconteceria com a agricultura americana? Afundaria. Os americanos não vão trabalhar na agricultura. São salvadorenhos, são nicaragüenses, são mexicanos, são bolivianos, né? Não tem brasileiro. O brasileiro não migra para trabalhar na roça lá. Acho que porque luta pela terra aqui, né? Vai ser garçom, mas a gente nem está indo mais. E hoje nós temos um refluxo de imigrantes dos Estados Unidos para cá, porque com a caída do dólar não está valendo muito a pena também trabalhar lá. Mas o que é interessante é que eles vêm, as transnacionais vêm aqui, tomam o território e levam mão de obra barata para lá. Isso é que é terrível. Com relação ao Ademir colocou sobre os atos e apoios, né, Ademir? Eu acho que nós temos várias situações em que muitas vezes os movimentos perdem o controle, os movimentos sociais perdem o controle em algumas ações. É preciso analisar de forma diferenciada cada uma dessas conjunturas. Agora, numa análise mais ampla, eu não tenho dúvida de que, inclusive pelas imagens que apareceram aqui, de que esses movimentos eles são muito mais atacados do que atacam. E lembram que, dentro do sentido da conflitualidade, eles estão defendendo ou tentando garantir os seus territórios. A Rosângela falava das fronteiras, né, da liberdade na luta pela terra. O Dom Tomás falou que ele vai falar sobre isso. E a Eunice falava do seu movimento urbano, movimento rural. Eu acho que é o seguinte, olha, Eunice, o futuro é luta pela terra e moradia, o futuro é luta pelo território. Ou seja, os movimentos urbanos e os movimentos rurais, eles vão ter que se unir, porque a luta deles, elas se integram, assim como campo e cidade estão integrados. Ou seja, a perspectiva dos movimentos lutarem pelos seus territórios, como eu falei anteriormente, de lutarem
pelo trabalho, de lutarem pela educação, de lutarem pela moradia, de lutarem pelo alimento. Isso vai acontecer no campo e vai acontecer na cidade, porque o desenvolvimento capital vai criar cada vez mais pessoas excluídas, né, principalmente aqui no nosso continente, né, porque não vai precisar de tanta gente para trabalhar. Então a perspectiva dos movimentos socioculturais é importante, porque eles vão construir de forma autônoma as condições da sua existência. Ou eles constroem as condições da sua existência no campo e na cidade, ou o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e os governos vão começar a criar Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, tal, né? E aí você vai viver de quê? De carência, de esmola? Não, né? Nós temos que construir o desenvolvimento. E para construir o desenvolvimento, essas pessoas têm que propor políticas e dizer: eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero terra, eu quero moradia, eu quero educação. Eu quero um outro modelo de desenvolvimento em que eu possa ser sujeito. E não o modelo de desenvolvimento que diz assim, ó, não precisamos de você. Está aqui, ó, R$500 por mês para você não fazer nada. Uma vida que não tem sentido. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que os movimentos têm um papel importante de lutar pelo território, e lutar pelo território, lutar pela casa como território, pela educação como território, pelo desenvolvimento como território, né? Lutar pela soberania é lutar pelo país. É dizer para o modelo do capital que ele é um modelo e não pode ser o modelo, né, que vai nos dominar. Muito obrigado.